Me diz para qual desses 3 pacientes você pediria hemocultura. Meu nome é Caio Bastos e esse vídeo do EDC vai te ajudar a responder essa pergunta e usar esse recurso de forma racional. O primeiro deles é um paciente de 44 anos, está internado há 3 dias por uma IC descompensada em perfil B e amanheceu hoje com febre e leucocitose. O segundo é um paciente de 44 anos que vem com um quadro de dor torácica, febre, tosse produtiva e no raio-x tinha uma consolidação em base direita, configurando a pneumonia. O terceiro paciente é um paciente de 48 anos, está internado no primeiro PO após uma cirurgia de vídeo para tirar a vesícula e também amanheceu febril. E aí, para qual deles você quer a hemocultura? O primeiro passo para responder essa pergunta é entender para que serve a hemocultura. No geral, ela serve para identificar um patógeno presente na corrente sanguínea que esteja causando agora no paciente um quadro infeccioso e a doença atual dele. Qual é o problema? Para o patógeno estar na corrente sanguínea, tem 2 caminhos. O primeiro, que a infecção começou de fato nesse local. Então, um paciente com catéter de longa permanência, que de fato faz uma infecção de corrente sanguínea primária. O segundo, seria um paciente com foco infeccioso definido em outra localidade, que há uma migração dessa bactéria para o sangue. Mas aí que está. Nesses casos, o rendimento da hemocultura ele é muito baixo. Apenas 4 até 7% das hemoculturas que a gente pede vêm positivas, com o restante sendo totalmente negativos. E digo mais, das que vêm positivas, até metade representam apenas contaminações da coleta. O que é que isso impacta na vida real? Impacta que até 50% a mais de custos associados à saúde são inseridos nos pacientes com hemoculturas positivas por contaminantes, e até uma duração da internação hospitalar 64% maior. Isso diz pra gente que a gente tem que ser racional e criterioso para escolher pedir esse exame. E foi aí que veio uma revisão do Clinical Infectious Diseases que veio responder essa pergunta. E para isso, ele se baseia na probabilidade pré-teste dos pacientes com diversas patologias apresentarem de fato hemoculturas positivas. Ele certifica em pacientes com baixo risco, então nessa tabela aqui, pacientes com uma chance menor que 10% de positivarem verdadeiramente a hemocultura. Dentre elas, estão os pacientes do primeiro exemplo, aqueles com febre e leucocitose isolados, o paciente do segundo exemplo, aquela pneumonia simples, sem critérios de gravidade, e, o mais importante, com menor chance de positividade, o terceiro exemplo, aquela febre até 48 horas do pós-operatório. Tá, mas em qual paciente, então, vale a pena a gente pedir hemocultura? Bom, a gente pode dividir uma chance moderada dela vir positiva, que seria entre 10% a 50%. Alguns exemplos são pielonefrite, colangite, aquela pneumonia já mais grave que vale a pena internar. Nesses casos, é um pouco nebuloso e vale a pena fazermos uma segunda estratificação, que daí entraria, por exemplo, será que o paciente tem risco de uma infecção endovascular? Será que eu não consigo, de forma nenhuma, antes do antibiótico, acessar o sítio primário de infecção? Por exemplo, fazer uma cultura do escarro na pneumonia? Ou então, será que de alguma forma essa informação da hemocultura vai ser relevante para mim clinicamente? Se para qualquer dessas perguntas a resposta for sim, vale a pena de fato fazer hemocultura. Se para todas for não, segue o paciente de baixo risco, não faz hemocultura e segue o jogo. E também temos pacientes com risco alto para ter infecções de corrente sanguínea, que seriam aqueles pacientes com uma chance maior que 50% da hemocultura vir positiva. São aqueles de fato que a infecção de corrente sanguínea é o foco primário, pacientes com discite, pacientes com meningite ou até infecções de Shunt e ventrículo atriais. Nesses casos, não tem dúvida, vale a pena fazer hemocultura. Além desses, temos que destacar pacientes com quadros mais graves, sépticos, por exemplo, que a gente sabe que talvez o rendimento ficaria em torno dos moderados também, mas pela gravidade do caso, não tem dúvida, faz hemocultura para garantir. Fechado? Pessoal, assim a gente vai conseguir usar recursos racionais não só na prescrição de antibiótico, mas também na solicitação de hemoculturas. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o joinha e segue a gente. Tamo junto!